sou o Léo, da Léo Cursos. Na inscrição desse vídeo vai ter o meu WhatsApp, né? Se você deseja fazer um curso de transporte. Vamos à correção do simulado de emergência de número 11. Pergunta de número 1. Os tipos de colisão que ocorrem com maior frequência é... Letra D de dado, que é a resposta certa. Colisão com veículo nos cruzamentos. Pergunta de número 2. Sobre o cinto de segurança, marque a alternativa correta. Letra A, que é a resposta certa. O cinto de segurança foi desenvolvido para limitar o movimento dos ocupantes no interior do veículo e evitar que os mesmos sejam arremessados para fora em um acidente de trânsito, né? Então vamos lá, pergunta de número 3. São objetivos da direção defensiva. Letra D de dado, que é a resposta certa, não é? Proporcionar uma direção preventiva, segura, responsável e evitar acidentes, não é? Pergunta de número 4. Para evitar acidentes, o condutor socorrista deve, letra B de bola, que é a resposta certa, conversar o mínimo necessário, responder as perguntas sem desviar a atenção do trânsito. Pergunta de número 5. Qual deve ser o procedimento do condutor ao ser ultrapassado? Letra A, que é a resposta certa aí, né? Facilitando a ultrapassagem. Pergunta de número 6. Em um cruzamento com ferrovia em nível e sem cancela, você deve... Letra A, que é a resposta certa. Parar o veículo, olhar para ambos os lados, efetuar o cruzamento com segurança, né? Pergunta de número 7. A segurança na direção de um veículo depende principalmente, né? Letra A, que é a resposta certa, do comportamento adequado do condutor. Pergunta de número 8. Essa pergunta número 8 aqui é interessante, tá, pessoal? Eu vou explicar um negócio para vocês. O impacto de um veículo em movimento contra uma pessoa ou um animal é considerado o quê? Letra B, que é o certo, tá ok, pessoal? Um atropelamento. Aqui no Espírito Santo acontece algumas situações de o sistema lá da empresa lá corrigir, entendeu? Errado. Então, se acontecer isso com você, você tem que abrir uma ouvidoria, né, na ouvidoria do Estado do Espírito Santo, entendeu? Relatar a situação, que aí você consegue resolver essa questão aí com o Detran, tá ok? Né? Se tiver algum dano, procura advogado, tal, essas coisas. Mas o certo dessa situação, impacto de veículo com objeto, seja outro veículo ou qualquer objeto, aí é colisão. Impacto do veículo com um ser vivo, pode ser um animal, uma pessoa, aí é atropelamento, tá ok, pessoal? Porque ele marcou uma situação que não tem nem nada a ver, um tombamento, entendeu? Nada a ver. Pergunta de número 9. A infração por segurar ou manusear o telefone celular é... Letra C de casa, que é a resposta certa, gravíssima. Pergunta de número 10. Qual a pontuação para uma infração de natureza grave? Letra B de bola, que é a resposta certa, 5 pontos. Pergunta de número 11. Segundo o CTB, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, via rural pavimentada é a definição de... Letra C de casa, que é a resposta certa, rodovia. Pergunta de número 12. A demarcação horizontal, faixa amarela contínua, letra B de bola, que é a resposta certa, proibido ultrapassar. Pergunta de número 13. Antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deverá verificar, letra A, que é a resposta certa, tá ok, pessoal? A existência e as boas condições dos equipamentos de uso obrigatório, bem como se assegurar a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Pergunta de número 14. A pessoa que pretende habilitar-se na categoria D de dado deverá preencher quais destes pré-requisitos? Letra B, que é a resposta certa aí. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C. Pergunta de número 15. O condutor do veículo de emergência que se preocupa com a agilidade no socorro da vítima deve... Letra B de bola, que é... Deve ter... Letra B de bola, que é a resposta certa. Deve ter conhecimento da malha viária. Pergunta de número 16. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, nas vias rurais,
As vias rurais são classificadas como? É a letra C de casa, que é a resposta certa. Rodovias e estradas, não é? Pergunta de número 17. Para o bom funcionamento do trânsito, é correto? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Jamais reagir a atitudes incorretas dos outros motoristas, pois toda ação tem uma reação. Pergunta de número 18. É o processo pelo qual tomamos conhecimento do mundo externo. Este é o significado de percepção. Pergunta de número 19. O que torna um indivíduo único e diferente dos outros? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sua personalidade. Pergunta de número 20. As reações preconceituosas criam barreiras para... Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Todas as alternativas estão corretas, não é? Pergunta de número 21. É fato concreto que quando a sirene da ambulância está ligada, os batimentos cardíacos do motorista aceleram e a adrenalina sobe. Portanto, o motorista deverá... Letra D de dado, que é a resposta certa. Redobrar a atenção no trânsito e ser mais prudente e cauteloso. Pergunta de número 22. Qual o procedimento correto que o condutor de transporte de veículos de emergência deve adotar em caso de acidente? Letra B de bola, que é a resposta certa. Sinalizar o local de acidente, acionar o socorro especializado e auxiliar os pacientes e acompanhantes que se sentem mal. Pergunta de número 23. É o conjunto de direitos e deveres que o indivíduo tem perante o Estado. Este é o conceito de cidadania, né? Letra D de dado. Pergunta número 24. Uma infração no qual o condutor perdeu 5 pontos é considerada uma infração de natureza grave, né? Pergunta de número 25. Examinar regularmente as condições do veículo, verificando a existência de vazamento, o grau de aquecimento e as condições dos pneus são responsabilidades do... Letra C de casa, que é a resposta certa, é responsabilidade do condutor, não é? Então, a pergunta de número 26. Nas rodovias, é dever de todo condutor de veículo... Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Quando necessitar fazer uma conversão à esquerda, usar o acostamento aguardando a oportunidade segura para cruzar a pista, não é? Vai fazer uma conversão, tem que ser no momento adequado, né? Pergunta de número 27. A pessoa que pretende habilitar-se na categoria D deverá preencher quais destes pré-requisitos? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C. Letra B de bola, que é a resposta certa. Pergunta de número 28. É obrigação de todos prestar socorro à vítima envolvidos em acidente? Letra A, que é a resposta certa. Sim, desde que não haja risco pessoal para quem socorre. Pergunta de número 29. Qual a idade mínima para ser um condutor de um veículo de transporte de veículos de emergência? Letra C de casa, que é a resposta certa aí, não é? 21 anos. Pergunta de número 30. Para exercer a profissão de condutor de veículo de emergência, o condutor precisa atender quais requisitos? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Ter mais de 21 anos, ser aprovado em curso especializado e não ter cometido infração de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente em média nos últimos 12 meses, né? Obrigado e boa sorte na sua prova.